Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo aqui do Manual do Brasil, mais um papo reto que a gente está entrevistando. E agora, nessa época de eleição, a gente vai entrevistar pessoas que têm a ver com a eleição, pessoas que participam da eleição, pessoas que estão envolvidas na eleição de alguma forma, ou candidatos, ou pessoas que trabalham, para tentar passar para vocês aqui um pouco dessa experiência e ver que a política não é um bicho de sete cabeças, não é difícil de entrar, tem lá um trabalho para ser feito, mas não é impossível. E já aproveito para você que está assistindo a gente pela primeira vez, não deixa de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer, apertando esse botão vermelho e se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar aqui o seu like e o seu comentário. E para esse papo reto de hoje, a gente vai trazer a Luana Tavares, que é uma pessoa que trabalha com política, mas agora está se aventurando nessa vida de candidata e vai contar um pouco para a gente dessa história, dessa experiência dela. Luana, bem-vinda aqui no nosso canal. E eu queria já te perguntar quem é você, para você contar um pouquinho da sua experiência e como você foi parar, candidata agora a deputada federal pelo estado de São Paulo nessas eleições de 2022. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando e bater um papo aqui sobre Brasil, sobre política e sobre vida real, né, Pedro? Porque no final é isso que a gente tem que desmistificar, trazer a política para o nosso mundo, para o dia a dia, para a realidade. E foi o que aconteceu comigo. Sempre trabalhei com gestão pública. Nos últimos 17 anos eu trabalhei no terceiro setor, sou uma dessas pessoas que estava nos bastidores discutindo política, falando sobre política, criando projetos, atuando em diversas iniciativas, mas não se via como uma política ou não se via participando da política partidária, mas mudei de opinião e eu acho que é importante falar sobre essa mudança, o que aconteceu na minha cabeça, por que eu decidi me candidatar nessas eleições. Eu sou Luana Tavares, eu tenho 36 anos, nasci em São Paulo, nasci numa família bastante humilde, eu estudei em escolas públicas, comecei a trabalhar ainda na adolescência, tive uma vida bastante comum para o Brasil, né? Infelizmente o nosso país é um país pobre, é um país que tem muita pobreza, e eu vim dessa realidade e acabei muito nova, quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar como recepcionista no escritório do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira. Meu tio, eu tenho um tio, irmão do meu pai, ele foi copeiro na GP Investimentos por 20 anos, se aposentou lá. E ele me indicou para ser recepcionista, eu tinha 18 anos, eu falo que foi o sim mais importante da minha vida, porque eu falei, sim, tio, pode me indicar, e eu acabei indo trabalhar lá. Tinha muito essa cabeça de agarrar as oportunidades, eu olhei e falei, eu não sabia nem quem era Jorge Paulo Lemann, eu lembro de pesquisar no Google quem é Jorge Paulo Lemann e encontrar ali todos os feitos dos 13, eu falei, nossa, eu acho que ali eu vou aprender muita coisa, e acabou que realmente foi o que aconteceu. Eu fiquei 6 meses como recepcionista e depois fui convidada para ser estagiária, para participar de um processo de seleção para estágio em uma das fundações que era da família Sicupira. E eu entrei sem entender nada do que era política, o que era democracia, o que era o papel do Estado, né? Enfim, as responsabilidades, os papéis, os poderes, enfim. E descobri esse mundo por meio do terceiro setor. A Fundação Brava, que é a fundação da família Sicupira, naquela época trabalhava com projetos de eficiência do Estado. Então, o que é isso? A gente contratava consultorias para trabalhar para prefeituras e governos estaduais que quisessem melhorar a sua gestão, trabalhar ali a eficiência dentro da administração mesmo, da geração das políticas públicas e na implementação das políticas. E eu acabei me apaixonando por esse mundo, fiquei os últimos 17 anos, eu entrei com 19 anos e fiquei quase o mesmo tempo, o mesmo período nesse setor, e fui crescendo. Eu tinha 26 anos quando eu fui para o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, já como diretora executiva. Então eu muito jovem acabei assumindo numa outra organização social,
que trabalhava com capacitação de gestores públicos. Uma responsabilidade muito grande, é uma organização que acabou crescendo muito também. Quem não conhece, @CLP Brasil no Instagram, tem bastante conteúdo. O CLP é uma instituição de formação de líderes e advocacy de pautas estruturais no Congresso, então as grandes reformas, as principais pautas de desenvolvimento socioeconômico, o CLP abraça e trabalha para fazer com que essas agendas avancem no Congresso. E foi aí que eu comecei, em 2017, quando a gente iniciou esse trabalho com o Congresso. Eu já era executiva do CLP, então comecei a trabalhar com as pautas das reformas. A gente foi para o Congresso discutir a reforma da Previdência, que é um dos temas mais complexos, né, Pedro, de se discutir em termos de política, porque mexe nos direitos atuais e futuros das pessoas, de todos os brasileiros, de todos os cidadãos, né? Quem não contribui ainda, um dia vai contribuir, quem não é aposentado ainda, um dia vai se aposentar, então todo mundo se preocupa com o que vai acontecer na Previdência, e a gente decidiu abraçar essa pauta. Eu entrei no Congresso a primeira vez e percebi duas coisas. Primeiro, que o cidadão estava muito pouco presente ali, mas as corporações, né, esse corporativismo muito negativo que existe no Brasil estava muito forte, que é o que acaba acontecendo em vários setores e no país, né, assim, um corporativismo muito grande e uma falha nessa visão mais sistêmica do impacto das políticas públicas de modo mais global, e a ausência das mulheres. Tinham pouquíssimas mulheres ali, na época 10% de participação feminina, e aquilo já me chamou a atenção, mas ainda não o suficiente para eu decidir me candidatar. Eu continuei como executiva no CLP, a gente treinou mais de 10 mil lideranças públicas no Brasil, a gente ajudou na aprovação da reforma da Previdência, foram 3 anos de trabalho, quase 50 milhões de pessoas impactadas com conteúdos explicando o que era a reforma, a gente falou com 413 parlamentares, foi um trabalho muito completo, e eu comecei a me questionar do que estava acontecendo no Brasil em 2019, 2020, com vários convites para me candidatar, para me filiar, e eu não queria, porque na época eu era executiva e eu tinha muito essa visão de que trabalhar ali nos bastidores era muito importante, que eu tinha um papel que ajudava muitas outras pessoas, então eu tinha que ser menos... não pensar tanto na minha liderança ou na minha participação, mas que eu ajudava outras pessoas a fazerem isso. Mas chegou um momento em que isso começou, o nível de indignação com o que estava acontecendo começou a crescer de um tal modo. Eu fui fazer mestrado, eu fiz mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford em 2020, eu recebi a aprovação e fui. E aí, enquanto eu estava lá, tudo estava acontecendo aqui, né? A questão da pandemia, toda essa discussão política, a polarização, aí depois Lula foi solto, enfim, várias questões difíceis para a nossa democracia, e eu comecei a questionar se eu realmente não deveria sair dessa postura de não, porque eu, né? Porque eu já tenho tantas outras pessoas, para perceber que, na verdade, faltavam pessoas com o meu perfil e que eu deveria, inclusive, por conta de toda essa história, dar esse passo, estar à frente, dado que tinha muito a contribuir, muitas ideias, muitas propostas que muitas vezes não eram implementadas pela qualidade, o desafio que a gente tem na qualidade da política, né, dos políticos. Então, quando eu voltei do mestrado, decidi sair dos bastidores e enfrentar esse desafio de me candidatar a deputada federal. Aí me filiei pela primeira vez na vida e comecei a construir essa jornada. Então, não foi uma decisão fácil, não é uma decisão fácil se candidatar, participar da política partidária, porque ela é um jogo muito pesado, mas eu me surpreendi, por outro lado, e a gente pode explorar isso no bate-papo, que não é também um bicho de 7 cabeças. Eu acho que se você se planejar, se preparar, né? Apesar de ter trabalhado com política há quase 20 anos, eu voltei, eu entrei no Renova, eu fui estudar, eu tinha acabado de voltar do mestrado, fui me preparar para a candidatura, como construir, né, essa base que eu não tenho para me lançar candidata, como garantir essa condição mínima de competir, porque eu estou me candidatando para vencer mesmo, para entrar, para estar lá, e isso é complexo. Muitas mulheres, muitos candidatos entram para fazer um treino, para depois serem vereadores, ou deputados, ou prefeitos, e não é esse o meu plano, é de fato estar lá no Congresso em 2023. Então, não é um bicho de 7 cabeças, apesar de exigir essa preparação toda. Eu acho, Luana, a mim, pelo menos, me parece, né? Eu acho que a pessoa não precisa
trabalhar com a política partidária para trabalhar com política e entender de política. Eu acho que a gente vê muitas vezes, principalmente eu acho depois dessa eleição de 2018, eu assim, atribuo isso em boa parte às redes sociais, era que pessoas não necessariamente gostavam de política ou trabalhavam com política, entendiam de política, acabavam caindo na vida da política partidária. Então eram pessoas famosas, talvez, que tinham muitos seguidores no Instagram, pessoas que tinham alguma relevância em alguma mídia, em alguma medida, e que acabavam sendo candidatas e acabavam vencendo as eleições, porque é um jogo, como você falou, difícil. Você está ali na urna, as pessoas não te conhecem, mas conhecem talvez um cara que participou de um reality show e por aí vai. Para você que tem essa vivência, esse estudo da política, e estava, quer dizer, já de certa forma, tem a sua vida envolvida, em ajudar a fazer esse tipo de trabalho dentro do Estado, nos bastidores, qual foi para você o maior desafio, ou talvez a maior surpresa, quando você caiu nessa política partidária? Olha, eu quero ser candidata, quais são os desafios que eu vou enfrentar e como você vê isso assim na democracia em geral? Para onde você acha que a gente vai caminhar nessa renovação, talvez, de políticos famosos, e não políticos preparados para serem políticos? Perfeito, excelente ponto, Pedro, porque eu acho que aí onde a gente tem que entrar bem pragmaticamente, assim, de falar a verdade e de entender que tipo de país a gente quer, que tipo de político a gente quer. A gente, primeiro, o Brasil tem um nível educacional que afeta tudo. E a política é o primeiro efeito, ou a baixa consciência na hora de votar, na hora de fazer o seu papel como cidadão, é uma das consequências desse baixo investimento em educação. E eu percebi, eu já tinha uma noção, obviamente, porque eu trabalhava com formação de líderes, eu era professora também, dava aula, palestras e falava com as pessoas, mas não num nível talvez tão popular, Eu tinha um trabalho muito executivo, eu tinha um trabalho na gestão, eu falava, ainda que eu falasse com políticos, com gestores, eu não tinha tanto contato com a população. Eu falava das políticas públicas, eu estava ali no dia a dia da entrega, mas eu não estava me engajando, envolvendo tanto com a população e da forma mais extensiva possível, era muito concentrado. Então, quando eu me tornei candidata e comecei a ir para a ponta mesmo, falar com a população, entender os problemas, eu rodei mais durante o período de preparação, e de, vamos dizer assim, aquecimento para iniciar a campanha, eu fiz muitas palestras, eu conversei com muita gente diferente, eu fui em 23 municípios aqui de São Paulo, de diferentes regiões para conversar com as pessoas, entrei em comunidades, e aí você percebe que esse efeito extremamente devastador da ausência de formação e de educação das pessoas é muito grave, assim, é muito triste, porque, de fato, a política, como ela é feita hoje, ela loteou as pessoas, essa compra de voto, que não é aquela compra de voto, que eu também achava que a compra de voto era assim, ia chegar lá, a pessoa ia falar, eu voto em você, mas me dá R$10, me dá R$20. Não é assim que acontece. São instituições, são grupos que fazem algum tipo de trabalho com as comunidades, ajudam durante momentos difíceis ali com um trabalho mais assistencialista, um trabalho até muito legítimo em termos de entrega, que depois, durante o período eleitoral, por conta da vinda desses políticos oferecendo, olha, eu te ajudo com uma emenda, ou eu te ajudo com algum recurso, algum projeto, eles compram esse apoio político e os votos daquela comunidade, daquele grupo e tudo mais. E isso é muito nocivo, porque não é um voto que é consciente, que está olhando para aquele candidato e vendo as propostas dele, de fato. E aí, quando chega alguém, como eu e outros candidatos que não são desse modelo velho da política e fala, olha, eu não vou te prometer nada, se você votar em mim é porque você está entendendo as minhas propostas e o que eu posso fazer por você como um cidadão, assim como outros, não só por você ou para essa região específica, mas pensando a melhoria da política do país como um todo. É isso que eu prometo, e dar o meu melhor com esse histórico, com esse currículo, para que a gente tenha uma qualidade de políticas públicas mais elevada. As pessoas se surpreendem,
né? E o mais interessante é que eu senti também, apesar delas estarem viciadas nesse modelo antigo, elas estão cansadas também, porque no fundo ninguém quer ficar, né, refém de político. Aí eu tenho que votar nesse político, ele me deu uma emenda e ele vai me cobrar esse voto depois. Ninguém quer. As pessoas querem que as coisas melhorem, né? Ninguém quer ficar dependente de uma cesta básica para o resto da vida. As pessoas querem dignidade. Eu já entrei em comunidades, Pedro, das pessoas falarem para mim assim: a gente quer pagar a conta de luz, mas a gente não tem energia elétrica na nossa rua. A gente quer pagar a conta de água, mas a gente não tem abastecimento. Então, assim, é muito triste você ver esse mecanismo que foi criado, que é difícil de quebrar, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a população está cada vez mais cansada, não porque foi educada, né, e consegue fazer essa crítica, mas porque ela está vendo que a vida dela geracionalmente, né, passa uma geração, entra a outra, não muda. Então, eu acho que essa foi a maior surpresa, assim, triste por um lado, mas por outro, uma esperança que eu tenho visto e vivido, né, nesse processo político. E você acha, Luana, nessa mesma linha, né? Você acha que a gente, desde 2018 também, eu acho que não só desde 2018, desde todas as eleições, a gente acaba tendo sempre uma polarização. Eu acho que em 2018, a eleição do Bolsonaro, na época, eu acho que evidenciou talvez muito mais, de uma maneira muito mais forte, essa polarização política que a gente tem, né? Você acha que isso, para você, por exemplo, que é uma pessoa que eu estou vendo, quer dizer, que tem uma pauta, né? Uma pauta muito moderada, uma pauta muito pé no chão, é uma pauta que não é, talvez, linkada com um lado polarizado de um lado ou de outro, não que esses lados também não sejam só coisas ruins, eu acho que não é isso, tá? Mas você não é uma candidata que vai defender uma pauta somente de armamentista, para dizer uma pauta muito do Bolsonaro, ou uma pauta de que o Estado pode fazer tudo, intervir na economia, para dizer uma pauta da esquerda. Como você se vê nesse meio do caminho, né? Você acha que também agrega dificuldade ao seu discurso político? Em alguma medida, Pedro, é óbvio que há essa pressão por uma polarização. As pessoas querem saber você está em qual lado. É Lula ou é Bolsonaro, né? Se você fala de um, você está defendendo o outro, se fala do outro, está defendendo o segundo. Então, é realmente um processo constante. A gente sente, falávamos aqui até nos bastidores, né? Do algoritmo, não é nem só as pessoas, mas como o algoritmo de rede social, ele é viciado em tendências, o que está mais na tendência, nas trends e nas bolhas, viralização. Né? Nas bolhas, né? Tem as bolhas. Nas bolhas, exato. Ele vai por bolhas e por os assuntos mais falados, o que está dando mais viral, né? Está se tornando mais viral. É difícil, porque o que viraliza são esses tipos de conteúdo e de ataques ou de defesa dos extremos. Então, é complexo, mas, ao mesmo tempo, se a gente for se voltar para os números, a gente tem mais de 40% da população, primeiro, não se vê como direita e esquerda, 36% para ser mais exato, e 40% não tem uma visão mais de centro, ou uma visão mais moderada, só que essas pessoas, elas estão escondidas, porque justamente por terem esse perfil moderado, elas não estão participando desses debates acirrados, e não vão ser encontradas pelos algoritmos tão facilmente. Então, óbvio que tem uma pressão, mas, ao mesmo tempo, como eles existem, eles estão em diferentes bolhas, a gente tem feito um trabalho para encontrar essas pessoas, porque assim como a associação por redes acontece na polarização, ela também vai acontecendo nesse ambiente mais moderado, só que fora das redes em muitos momentos, em grupos, né, grupos de WhatsApp, grupos de discussão um pouco mais propositivos fora, e eu acabei, até pela minha trajetória, vindo desses grupos, porque eu estava no terceiro setor, participando dessas redes e trabalhando com pessoas que têm exatamente essa visão. Então, isso ajuda. É claro que não é o suficiente, a gente está falando de uma candidatura grande, então precisa furar outras bolhas, mas isso foi ajudando a guiar um trabalho de construção de narrativa e de rede, que ele conta com uma visão offline, né, fora das redes, para chegar nessas pessoas, e online também, né, pelo próprio algoritmo, encontrando pessoas com esse perfil, que elas estão ali, talvez elas não vão estar tão evidentes nas bolhas de discussão mais polarizadas, mas elas estão presentes, a gente saber encontrá-las. Então,
eu estou apostando muito nisso e tendo, assim, recebido um retorno muito positivo. Aonde eu vou e converso com as pessoas, elas falam, nossa, ai, que bom. Que, olha, a gente precisa de pessoas assim, né, de representantes assim, que conseguem dialogar, que estudaram, se prepararam. Poxa, que legal que você não é essa pessoa, né, que tem essa visão ideológica que, né, é tão acirrada e extrema e intolerante. Então, eu estou realmente apostando que chegou a hora da gente trazer um pouco esse recado, principalmente no nível federal, no nível Congresso, porque a gente sabe que a polarização no nível federal da discussão nacional está cansando as pessoas. Elas falam isso, tá cansativo, tá chato. Aonde você vai, né, em grupos, família, encontros, jantares, as pessoas falam, meu, tá muito chato, não dá para falar mais sobre política. Então, eu estou mostrando para as pessoas que dá sim para falar sobre política de uma forma moderada, mas concreta, convicta, com base em dados, em evidências, numa teoria e prática que existem, que foram, né, vivenciadas, e de uma forma respeitosa, mas ao mesmo tempo incisiva e pragmática, que eu acho que é o que o Brasil precisa, né? Eu não sei como estão todos os candidatos, mas assim, eu montei um plano de propostas, são mais de 15 propostas, que tem uma coisa bastante, né, concreta ali de entregas e resultados para a população, até mesmo de geração de renda, impacto no PIB, economia de gasto público, tudo isso porque, assim, na minha visão, uma candidatura como a que eu estou agora, né, para deputado federal, é muito sério. Você tem que ter um plano, você tem que saber o que você vai fazer e dialogar com as pessoas sobre isso. Eu passei 6 meses construindo isso para chegar no momento atual. Não, muito legal, Luana. Eu vou até depois pedir para você mandar para a gente vai botar aqui o link das suas propostas, que eu acho que isso é de extrema relevância, e era até minha próxima pergunta, tem a ver com isso. Quer dizer, a Luana eleita deputada federal. Eu acho que o Brasil é um país que tem N problemas. A gente sabe que a gente às vezes vê até campanhas, né, de deputado ou um vereador falando coisas que a gente sabe que ele não vai resolver, né, no legislativo. O legislativo ele tem um papel muito importante, mas ele não tem um papel executivo, né? Cada um tem a sua área de atuação. E você chegando no Congresso, o que você acha que você, como deputada eleita, né, uma de 513, o que você acha que seria as suas primeiras propostas, quer dizer, os seus primeiros trabalhos, dado esse panorama e esse diagnóstico que você fez nesses 6 meses e a sua experiência de vida que você também já tem? O que você acha que é o mais importante para você fazer no dia 1º de janeiro? Perfeito, Pedro. Bom, a minha agenda está toda dividida em 2 eixos. O primeiro é um eixo muito focado na participação feminina, na liderança feminina. As mulheres têm uma capacidade incrível de liderar, de conduzir, de gerenciar, enfim, participar da dinâmica do país muito maior do que a gente tem hoje. Isso não é novidade para ninguém, os números estão sempre aí sendo circulados, né, da diferença da participação das mulheres em cargos de liderança. Eu acabei entrando muito nessa bandeira porque criei uma aceleradora de mulheres na política no começo do ano. Foi um projeto muito bonito, muito bacana, que tinha o objetivo de criar uma rede ali de mulheres que iam ser candidatas no estado de São Paulo, mas acabou sendo expandido para todo o Brasil. Vieram mulheres de 25 estados, 31 partidos. Legal. E a gente criou um grande movimento chamado Conecta, aceleradora de mulheres na política. Então, além de trabalhar pautas de melhoria, né, aumento dessa representatividade feminina, eu acabei vivendo como candidata os desafios de navegar dentro do ambiente partidário. E eu acho que o ponto mais crítico é a gente capacitar os nossos quadros políticos. Foi o que eu fiz, né? Uma boa parte da minha carreira foi trabalhar com formação de líderes públicos, a outra com a eficiência dos serviços públicos, e eu meio que dividi assim também os eixos e as propostas, né? Um olhando para as mulheres, nós temos nos partidos 10 milhões de reais por ano para a formação dos quadros. Só que esse dinheiro não tem existe uma legislação para fiscalização, mas não existe uma análise da efetividade dessas formações. Elas realmente, se são feitas, não tem uma comprovação de quão efetivas elas foram,
se elas foram bem aplicadas. Acho que parcerias com o setor privado ou terceiro setor para a implementação dessas formações são super importantes, porque os partidos não têm na sua estrutura uma escola, e é muito recurso que é colocado nisso, né, para que a gente para não ter transparência na aplicação. Isso vai beneficiar muito a renovação política, e em especial as mulheres, porque tem a menor participação a maior necessidade de renovação entre todas as outras. Então, é muito importante. E do outro lado, um olhar para as pautas, um olhar para a transformação digital como uma alavanca para melhorar a economia, a qualidade dos serviços e a qualificação da nossa mão de obra também, né? No nosso capital de conhecimento, nosso capital humano. Eu decidi abraçar essa agenda da transformação digital, Pedro, porque eu já vinha há muito tempo dentro do meu trabalho como terceiro setor, discutindo a questão da inovação, das GovTechs, das startups, a importância da gente abraçar essa nova economia e o quanto que isso poderia facilitar melhorar a entrega dos serviços públicos, tornar a nossa economia mais dinâmica, mais contemporânea, porque é a dinâmica atual no mundo inteiro, o mercado está se digitalizando e usando a tecnologia como uma grande alavanca. Só que no Brasil, por exemplo, 20% dos acessos à internet no país são 2G e 3G. Em São Paulo não é diferente. A gente tem um desafio enorme para melhorar a qualidade de infraestrutura de tecnologia, de telecomunicação no Brasil. Esse seria um primeiro passo, né? Abraçar todas essas comissões, participar das comissões e abraçar essa agenda para fazer coro lá dentro e forçar para que a gente tenha mudanças mais concretas. A gente vai precisar de mais ou menos 4 bilhões de dólares para que a gente universalize o acesso ao 5G no Brasil, e a gente precisa criar mecanismos legais para que esse recurso chegue via setor privado, garantindo ali alguma previsibilidade para o investidor que traz o dinheiro para o país, mas que hoje não tem nenhuma garantia do quanto que esse recurso vai ter um risco moderado ou calculado. Então, o setor público tem condições de criar uma facilidade ali, um fast track de licenciamentos, de atração desse recurso. Então, eu me concentraria muito nessa pauta, porque ela é estrutural. Quando a gente pensa na pandemia, que 1 em cada 3 crianças não conseguiu assistir aulas porque não tinha internet, e ainda em lugares onde a gente tentou atuar com a política pública, foi totalmente desastroso. Eu conheci casos aqui no interior de São Paulo que a mãe reclamava: olha, aqui me mandaram um chip da TIM, mas a gente só tem sinal da Claro. Então, meus filhos, mesmo assim, não assistiram às aulas, porque só tinha um celular para dividir para 3 crianças e sem o chip adequado. Então, não tinha capacidade de internet, nem infraestrutura básica para assistir às aulas. Então, se a gente não investir nisso, o nosso abismo digital ele vai crescer muito nos próximos anos, né? A previsão é que nos próximos 10 anos, esse tema da transformação digital e da desigualdade digital ele esteja entre os 10 principais desafios do mundo. E no Brasil não é diferente, que são 40 milhões de pessoas sem acesso à internet. Essa seria uma medida já emergencial, além de acompanhar todas as outras discussões de reforma administrativa, tributária, que impactam muito na eficiência do Estado, que é muito importante também, na minha visão, para o desenvolvimento do país. Então, só para pincelar alguns temas, né, e prioridades, seria mais ou menos nessa direção. E a agenda, assim que estiver disponível, a gente está trabalhando também com blocos, né? A gente está soltando algumas partes e vai soltar as propostas todas nos próximos dias. Aí eu te mando para deixar aí no canal. Perfeito. Luana, ficando na sua primeira parte aqui, para uma primeira pergunta, a primeira parte da sua atuação, que é essa questão da participação feminina. A gente vê, quer dizer, pelo menos o que eu vejo, posso até estar enganado, eu vejo que a gente tem, obviamente, né, um déficit de participação feminina, isso não só na política, mas eu acho que talvez nas empresas privadas, as empresas privadas já tenham acordado para isso, né? Então hoje você vê uma diversidade muito maior, a importância disso, não só, eu acho que mais do que para a inclusão feminina, mas eu acho sim para a participação do crescimento e eficiência da empresa, né? A diversidade traz outra visão. Então quando você tem uma empresa que vende copo, não sei, para dar um exemplo muito simples,
se você tem participação feminina naquele board, naquele conselho, naquela diretoria, pode trazer para a empresa uma visão diferente, né, daquele lado, daquele gênero, daquela pessoa que outras pessoas não têm, e assim sucessivamente, não só com relação a homens e mulheres, mas com relação a outras, né, desigualdades que também existem no nosso país. Na política, o que me parece, né, a gente vê, por exemplo, essas decisões muito top-down, né, assim, não, o partido tem que ter X% de mulheres, senão aquele X% não tem os recursos, e começa aquela coisa toda, e no final você cria aquelas candidaturas fantasma, né? Mulheres que estão ali só para cumprir uma tabela, mas que no final do dia não conseguem efetivamente serem eleitas, porque nem é o papel delas estar ali, né? Estão só ali para cumprir uma tabela. Como você vê que pode ser feita essa inclusão real dessa participação feminina na política? Qual seria um passo? Mais treinamento, é mais estudo, é mais educação? Como que você vê essa inclusão? Perfeito, Pedro. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre a questão da capacitação. Eu sou, sinceramente, eu gostaria que a gente não precisasse ter nenhum mecanismo de incentivo para algo que os números e a realidade já mostra que é tão importante. Como você falou, a diversidade, ela é benéfica para os negócios, não à toa, desde 2019, mais ou menos 18, muitos fundos no mundo inteiro têm colocado como regra, né, para qualquer tipo de investidor ou investido, ter dentro da sua estrutura, dos boards, dos conselhos, enfim, uma participação mínima feminina, ter mais equilíbrio de gênero dentro desses ambientes. Tem estudos da McKinsey e várias instituições que mostram que as empresas são mais competitivas, 35% mais competitivas, aquelas que têm diversidade. Isso tudo já está bem claro. O que eu acho é que a gente, infelizmente, para o cenário que a gente tem, se a gente não criar alguns mecanismos de incentivo, isso vai demorar uma eternidade, porque a gente já vem trabalhando assim nos últimos, vamos dizer, 90 anos no quesito participação feminina na política, que é quando a gente começou a votar, e a gente ainda tem só 15% de efetivamente, né, de participação efetiva das mulheres na política. Olhando o Congresso Nacional, esse é o número. Governadoras, só 2, candidatas, nessas eleições foram pouquíssimas, acho que 4. Então, a governadoras, né, que é o cargo dos mais altos do executivo. Então, há uma dificuldade grande de fazer esse salto, né, de dar esse salto. Então, por isso que nesse momento eu aceito, né, e concordo com a política de cotas, mas na minha visão, para mudar isso no médio e longo prazo, a gente precisa investir em capacitação, porque ao mesmo tempo eu vejo muitas candidaturas femininas acontecerem somente por cumprir tabela, né? Entrou ali, se filiou, vai se candidatar. Tem uma dificuldade, sim, né, de encontrar dentro do partido apoio, recurso, só que o partido, Pedro, ele está olhando para a candidata, se a candidata não demonstra que ela tem alguma competitividade, que ela se preparou, que ela tem um plano de como que ela vai ser eleita, ele não vai investir nessa mulher. E aí é muito cômodo o discurso de eu não consegui apoio do partido. Então eu sou bem crítica quando eu falo com as mulheres, inclusive na Conecta eu falava assim, 50% é nosso e 50% vem do resto. Só que se a gente não fizer 100% do nosso 50%, não tem como a gente ir atrás do resto, entendeu? Não adianta você chegar e achar que o partido vai investir, porque ele não vai investir numa pessoa, seja homem ou mulher, que não está demonstrando minimamente que está preparada para uma corrida como essa. Então, tem que se investir na capacitação, porque é isso que vai fazer com que mais mulheres competitivas, competentes, cheguem nas posições mais altas, e aí elas comecem a influenciar nas decisões que mudam os critérios das coisas, porque essa é a mudança que eu acho que tem que acontecer. As mulheres têm que estar, por exemplo, nas direções dos partidos. A gente só tem 2 mulheres presidentes de partidos no Brasil. Nas diretorias, eu imagino que seja parecido com o que eu tenho visto, é muito pouco, tem uma mulher, 2, e ainda assim elas não estão presentes nas maiores decisões políticas, parrudas mesmo, de dinheiro, de apoio político, de alianças. Então, isso vai tornando o sistema cada vez mais fechado. É por isso que eu acho que a política de assentos, cotas e tal, ainda é relevante, mas se não trabalhar em paralelo à capacitação, elas são inefetivas, elas não têm efetividade nenhuma, elas vão, né, ter um teto sempre muito raso e a gente não vai conseguir dar o salto em termos de timing também, porque ninguém quer esperar 10 gerações para ter
pelo menos 50% de participação, né, que é mais ou menos de acordo com o número de mulheres na população. E no setor privado, Pedro, eu também tenho um pouco esse olhar de que é necessário calibrar, né, e juntar mérito com um mecanismo de incentivo. Então, porque muitas empresas estão colocando, poxa, eu quero essa vaga aqui, eu quero mulheres. Mas óbvio que não vai ser qualquer mulher, você tem que ter minimamente os requisitos daquela vaga. Então, eu até escrevi um artigo no começo do ano falando que dá para você, ou no final do ano passado, que dá para você equilibrar mérito e critérios de diversidade. Não é ou um ou o outro, como é de novo aquela visão polarizada, né, que a gente falava, assim, se você defende que tem que ter assento, é que você não acredita que a pessoa tem que ter mérito, ela vai só pela cota. Dá para trabalhar os dois, eu já vi isso acontecer em diversos ambientes, inclusive onde eu, como executiva, trabalhava, onde a gente conseguia equilibrar os dois. Poxa, peraí, essa área aqui a gente não está conseguindo atrair pessoas, mulheres, né? Será que tem alguma questão, alguma forma que a gente pode fazer para divulgar, né, em grupos de mulheres, vamos lá, para ter candidaturas femininas. Nos cursos que a gente abria, a gente tentava fazer o equilíbrio de gênero para a sala ficar bem diversa. Então, assim, dá para fazer. E não precisa mudar os critérios de mínimos requisitos ali de skills, né, de competências. Dá para fazer os dois. E Luana, concordo 100%. Eu acho que, até porque essas políticas de cota, elas teoricamente, né, elas deveriam ser regressivas, né, porque você tem a política de cota, mas você tem que ter uma base, senão você, no final, você fica pedalando sem sair do lugar, né? A gente acaba caindo nesses problemas que a gente vê de você ter candidatas de pessoas que, no final, estão ali só para cumprir aquela cota e não necessariamente porque querem estar ou porque têm chance de estar. E pegando a segunda parte da sua pergunta, com relação à inclusão digital, o Brasil é um país engraçado, porque a gente tem número de celulares, né, por pessoa, é uma coisa absurda, né? A gente tem lugares que não tem conexão de internet, muitos lugares, né, ou a conexão é muito ruim, né? Tem lugares que não tem energia elétrica, eu brinco que quando a gente olha para o saneamento, então é mais trágico ainda, né? O problema de saneamento que o mundo resolveu no século XVIII, o Brasil ainda não tem esgoto em todas as casas. Mas, sem dúvida, se a gente quiser andar para o Brasil brasileiro ser posicionado para o mercado de trabalho desse século, né, pensar na integração digital, na inclusão digital é muito importante. E a gente viu agora o 5G que está entrando no Brasil, já tem algumas cidades, né, eu ainda não vi, ainda não senti aqui eu na minha vida pessoal funcionar, mas eu já vi que aqui em São Paulo já está acontecendo e outras cidades do Brasil. Você acha que esse é o caminho para essa inclusão? Quer dizer, você simplesmente melhorar a conexão, melhorar a infraestrutura. O que você acha que é o maior gargalo nosso quando a gente fala de inclusão digital? Sim, primeiro, a inclusão digital, o principal gargalo não é só a infraestrutura, é a desigualdade também que a gente tem no acesso. Aqui em São Paulo, eu acho que não vai ser muito diferente no Rio ou em outros estados. Uma região mais periférica tem uma diferença de 49 vezes a qualidade que existe de sinal numa região mais alto padrão, né, com poder aquisitivo maior. Entre dois bairros aqui, a gente vê essa diferença e é muito o retrato do Brasil. Então, o que a gente precisa é trabalhar o acesso. Não adianta a gente investir em 5G se a gente vai nos bairros mais afastados e as pessoas ainda estão completamente desconectadas. Isso precisa chegar, né, para que as pessoas tenham acesso a serviços públicos e privados também, não é só serviço público, mas serviços públicos e privados, oportunidade de trabalho, de renda e tudo mais, elas precisam ter acesso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a formação, né? Não adianta também eu ter lá acesso à internet e passar o dia inteiro no WhatsApp só batendo papo com os meus parentes que estão no outro estado, ou que, né, minha vizinha. É o acesso para quê? E aí o para quê vem de uma mudança também na nossa estrutura, no frame que a gente tem, né, no nosso modelo educacional. A gente já fez algumas mudanças no ensino médio, a partir da Base Nacional Comum Curricular, a nova base, que foi para dar um salto também nesse sentido, não só na inclusão tecnológica ou de ensino mais qualificado nisso, mas para abrir um pouco mais o espaço para essas trilhas, itinerários, né, nós chamamos de itinerários, onde o aluno pode escolher se profissionalizar ou fazer projetos, se aprofundar em alguns temas preparatórios para o mercado de trabalho. Essa transição está em plena
implementação, mas está sendo implementado, mas não de uma forma tão rápida. Aí vem o gargalo maior que eu vejo e está acontecendo no Brasil, e eu quero muito trabalhar essa agenda, que é a da educação técnica, o ensino técnico. No Brasil, a gente só tem 4% dos jovens no ensino técnico, a média dos países mais desenvolvidos é maior que o dobro, 8% para cima, entre 8% e 12%. É muito baixo o número aqui, e também é muito alto o número de jovens que estão fora da escola e fora do mercado de trabalho. 23% é a média nacional. O que isso significa? Poucos jovens estão se preparando para o mercado ou dentro do mercado, e isso vai impactar no desenvolvimento econômico do país, na capacidade que essa pessoa tem de gerar renda, e em todos os outros desafios sociais que a gente já conhece. É muito triste, muito grave. Então, o ensino técnico, ele tem a capacidade de trazer esses conteúdos que, inclusive, complementam gaps do ensino médio. Infelizmente, a gente tem que melhorar o ensino básico, o ensino fundamental, médio, 1 e 2, médio, mas se a gente tivesse um bom ensino técnico e acessível, talvez a gente conseguisse reduzir um pouco o impacto dessas falhas e preparar melhor esse jovem para um mercado mais atual. Hoje, a forma como os currículos do ensino técnico são feitos são muito descolados do setor privado. Então, a minha ideia, né, e a minha proposta, trazendo vários benchmarks de modelos que eu vi dando certo, é trazer o setor privado para dentro do ensino técnico e fazer com que a condução, inclusive a execução desses programas de formação, seja feita em parceria com o setor privado, porque é o setor produtivo, é o setor que vai receber esse jovem, que vai receber essa mão de obra, esse capital intelectual, e que tem maior propriedade possível para ajudar a conduzir essas formações. Então, não adianta a gente trazer só a infraestrutura se a gente não está preparando os jovens. São 409 mil vagas no setor de tecnologia todos os anos, e a gente só preenche cerca de 105 mil. Então, é muito grave, né? Assim, a gente realmente está muito descolado daquilo que é a realidade da demanda do setor privado. Então, são esses dois eixos que eu vejo como críticos para a gente atacar a exclusão digital. Você acha, Luana, nessa linha, até uma pergunta talvez meio espinhosa, né? O que você está dizendo, olha, a gente não tem ensino técnico de qualidade, não só de qualidade, eu estou dizendo qualidade de professores ou de ensino, mas qualidade de colocar aquele profissional no mercado de trabalho de 2023, quer dizer, 2022, do ano que a gente está, quer dizer, o ensino técnico está ultrapassado. Mas no final do dia, também, o Brasil é um país que gasta percentualmente do PIB, é um percentual relevante com educação. A gente tem, principalmente educação superior. Eu vejo que a gente vai, às vezes, eu sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, o campus é em Niterói. Quando você pega o orçamento da UF é maior que o da cidade, né? Ele tem um orçamento bilionário. E você vai no campus da UF, é uma tristeza. Né? Os prédios estão todos depredados, né? Os prédios destruídos. Eu acho que essa é uma realidade de várias universidades federais ou universidades públicas do Brasil. Então, você acha que tem uma alocação ineficiente de recursos? Talvez a gente esteja olhando para um modelo de educação, de alocação de recursos mais do passado, alocando recursos numa universidade que talvez tenha recursos já demais e precise alocar em outros setores, o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino técnico. Você acha que esse é um dos caminhos ou não? A gente tem que achar realmente os recursos são bem alocados, mas são gastos de forma ineficiente. Também pode acontecer, né? Pode ter uma universidade que tem muito dinheiro, mas não é alocado de forma eficiente dentro daquele modelo ali. O que você acha que seria um gargalo, né? Sem dúvida, Pedro. Eu acho que assim, a gente tem uma inversão nessa prioridade do gasto com educação. A gente investe muito mais no superior do que a proporção, né, por aluno, e a proporção também considerando o retorno, que o retorno do investimento na primeira infância, por exemplo, para cada real gasto, o retorno é de 14, 15 reais. É muito alto. Então, a nossa pirâmide de investimento, a nossa distribuição de investimentos, ela é totalmente inversa. A gente investe muito mais no superior e muito menos no ensino
básico na primeira infância. Então, sim, essa discussão é muito importante, é bem presente nos debates que eu tenho acompanhado, né, e presenciado para até calibrar um pouco essa visão de propostas. Inclusive, na minha visão, a gente não tem que mexer. A gente já tem um investimento muito alto no ensino superior, é maior, mas no ensino técnico não é tão grande. Mas se a gente conseguisse trazer mais eficiência para esse gasto, a gente teria um retorno muito maior em termos de prazo, inclusive. Porque imagina você ter um investimento numa formação de 1 ano, porque hoje tudo que tem se criado dentro da indústria, serviços, enfim, no mercado, no setor produtivo, se atualiza muito rápido. Uma formação de 4 ou 5 anos no ensino superior, dependendo da área, obviamente que é necessário você se aprofundar para se tornar um especialista, mas sem dúvida 50% daquele conteúdo se renovou naquele período. Então, o ensino técnico ele tem essa capacidade de resolver ou está mais aderente a essa atualização, essa mudança constante na demanda, na forma como a indústria funciona, os serviços são ofertados. Então, o ensino básico, principalmente a primeira infância, tem que ser prioridade no gasto público. Assim, a gente não, comparado aos países da OCDE, não tem um investimento pequeno, mas a alocação do nosso investimento, ela é muito ruim. Então, principalmente no ensino fundamental, né? A proporção de investimento para o PIB, o gasto por aluno, ele ainda é muito menor do que a média dos países da OCDE. Eu imaginei, e eu acho que isso com certeza é um tema de extrema importância, né, para a discussão, e que talvez a gente não tenha... Eu, pelo menos, não vejo essa discussão da agenda educação sendo feita hoje no nosso mundo político, né? E isso é tão importante que o futuro dos brasileiros, né? A nossa criação de sociedade está intimamente relacionada a isso, né? E a gente não vê muito essa discussão. Luana, já me encaminhando aqui para o final, a gente já está no nosso horário. Foi um prazer falar com você. Queria que você desse assim, alguma considerações finais, óbvio, e alguma dica, um conselho para os mais jovens que estão assistindo a gente, que querem talvez entrar na política, querem trabalhar com política, mas que não sabem por onde começar, que tem medo. O que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro, não podemos desistir do Brasil. Nós precisamos muito participar da política, seja como candidata, seja apoiando candidaturas, trabalhando em campanhas. Eu tenho feito um processo com muitos voluntários, tem muita gente engajada, querendo ajudar, isso faz muita diferença. É um aprendizado importante também, quem é jovem acompanha que eu participei de 2 campanhas como voluntária, foi também determinante para mim no meu processo de decisão, de desmistificar também um pouco a política, entender ali os bastidores. Então, aproveitem esse período, e se não tiverem ainda nesse nível, minimamente, votem conscientemente, pesquisem os seus candidatos e candidatas, criem os seus critérios, né? A gente tem, como em tudo na vida, você vai escolher um restaurante, você tem, né, os seus critérios, você vai escolher um passeio, uma viagem, organizar uma excursão, um tour, você sempre vai ter seus critérios, o que você quer. Então, assim, na política não é diferente, tem que ter critério. Então, defina os seus critérios, o que te toca hoje, o que te preocupa como cidadão, como cidadã, e faça essa escolha de uma forma consciente. É possível, sim, eu não sei, hoje, né, a gente ainda está calculando aí o número de candidaturas de renovação, mas eu tenho certeza que esse é o ano das mulheres, é o ano de aumentar a participação feminina. Eu tenho visto muitas candidaturas femininas competitivas, com mulheres muito preparadas, e isso, é claro, tem um efeito enorme para a democracia, para essa diversidade que a gente falou, e para dar mais opções para o cidadão também. Então, não deixem de acreditar, há luz no fim do túnel, além dessa polarização, e acho que é importante conhecer e aprofundar quando virem pessoas que têm esse perfil para apoiar, porque é só assim que a gente vai conseguir também fazer elas passarem dessa barreira de proteção da velha política, como eu falei, desse loteamento que a política virou, para fazer com que elas estejam lá participando do debate, construindo. É só assim que a gente consegue trazer para a nossa nação novamente um pouco mais de racionalidade e de debate em cima de propostas, né, Pedro? Que eu acho que é isso que está se perdendo. A gente está, de novo, entrando numa eleição, essa é a segunda eleição nacional,
onde a gente não está discutindo propostas. Porque eu lembro que em 2018 foi a mesma coisa, a gente não teve pouquíssimos debates, não teve propostas. Isso, assim, eu acho que é o auge dessa falência da democracia no nível mais alto da nossa liderança política. Então, só vai mudar quando o eleitor também der um recado nas urnas e procurar a rota de saída disso. E eu acho que o Congresso, nesse ano, é a rota de saída, é a terceira via que a gente tem que apostar. Eu também acho, Luana. Olha, excelente sua mensagem, porque eu também vejo isso. Eu acho que a gente acaba discutindo muito as pessoas e muito pouco as propostas, né? E no final, o que a gente está elegendo, não importa se é o candidato A, B ou C, no final o presidente vai ser presidente do Brasil inteiro, né? Você, como deputada federal, vai ser deputada federal de toda a população de São Paulo, o senador daquele estado e assim sucessivamente. Então, se a gente não conhecer as propostas, fica muito difícil a gente conseguir eleger só pelas pessoas alguém que tem o que fazer e tem o que falar para mudar realmente a vida da nossa sociedade, né? Luana, muito obrigado mais uma vez por ter você aqui, foi um prazer. Queria que você deixasse aqui suas redes sociais para quem quiser te seguir, ver o seu dia a dia, o que você tem lá, acrescentar mais coisas. Depois a gente vai deixar também aqui as propostas, mas queria que você deixasse aqui onde o pessoal pode te achar. Perfeito, Pedro. Minha rede social que leva para todas as outras é o Instagram. Então, @luana.tavares_sp, @luana.tavares_sp, lá tem todos os conteúdos e eu estou mostrando muito a minha rotina do dia a dia, viu, Pedro? Para quem tem curiosidade de saber. Eu acabei de gravar propaganda eleitoral, eu falo, meu Deus, é um processo também, né, diferente para quem está se candidatando pela primeira vez e eu estou fazendo questão de deixar tudo ali registrado, mostrar, desmistificar também um pouquinho o processo eleitoral. É desgastante, é corrido, mas também é muito divertido e muito enriquecedor. É um aprendizado gigantesco. Então, estou tentando deixar o máximo registrado lá para quem tem curiosidade também. Tá ótimo. Luana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que ficou até o final com a gente dessa entrevista. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. A gente pode passar depois para a Luana se tiver alguma dúvida, alguma coisa a falar sobre e continua acompanhando a gente aqui. A gente vai continuar com o nosso papo reto sobre eleições 2022. Muito obrigado a você que ficou aqui.